Olá, sejam muito bem-vindos a mais um GRCast. Hoje o nosso programa está muito especial. Tem um propósito lindo por trás. Eu quero que vocês conheçam e recebam com muito carinho Laila Mendes e Diana Quintela. Sejam muito bem-vindas ao GRCast. Muito obrigada, é um prazer a gente estar aqui. Eu quero muito que vocês contem pra gente o propósito de vocês na Mimimi, uma escola de educação infantil localizada na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, extraordinária. Eu quero que vocês contem pra gente como tudo começou, mas em primeiro lugar, se apresentem, por favor. Com certeza. Eu sou a Laila, né? Na verdade, o nosso background, a gente é de negócio. Né? Eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei com marketing, com mercado internacional a minha vida inteira. Né? A gente é amiga de infância. E quando a Diana teve o primeiro filho dela, a gente olhou e falou, acho que cabe a gente resgatar aquela nossa brincadeira de infância de escolinha. Né? E aí, a partir daí, a história da Mimimi começou. Que lindo. E Di, conta um pouquinho também. Eu sou psicóloga de formação. Sempre tive muita vontade de trabalhar com infância, com criança. E é engraçado isso, né? Porque eu fiz psicologia e isso muda ao longo, né? É legal a gente falar disso também, não precisa ser engessado, né? Sim. Mas lá na minha ideia, né, muito mais novinha, pensando em psicologia, eu pensava em trabalhar com criança, com infância, mas fui para RH. Então, eu fiquei quase 20 anos trabalhando com recursos humanos em grandes empresas, multinacionais e tudo mais, com aquele desejo ali em algum lugar, né? Sim. E eu e a Laila já há muitos anos a gente falava... Um dia a gente ainda vai abrir a nossa escola, que a gente brincava disso enquanto criança e desde muito pequenos a gente falava que um dia teríamos uma escola. Mas aí os caminhos aí profissionais realmente foram outros. E aí quando a Laila falou, já começando a falar um pouquinho da história, né, que você pediu que a gente falasse, quando eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje tem 11 anos, a gente começa a pensar, vou colocar em creche, como é que vai ficar esse movimento todo. Começando a olhar creches, visitar creches, era muito diferente do que eu tinha estudado, do que eu imaginava. Então, quando a gente pensa na origem da Mimimi, não foi uma origem de a gente quer muito empreender juntas em alguma coisa qualquer, né? Queremos ser empreendedoras. Não, não foi. A gente tinha nossa carreira bem estabelecida, no mercado seguro, né? Crescendo, estava tudo bem nesse lugar. Mas o propósito estava ali e aí conectou muito com a vida pessoal, né? Então foram dores muito pessoais que fizeram a gente começar a ver, olha, acho que a gente pode resgatar aquela ideia e propor, oferecer para o mercado aqui da nossa região uma educação infantil da forma que a gente queria, que eu queria pro meu filho, sabe? Então, realmente, é muito propósito, né? Foi pensando, mas o que eu quero para mim, como mãe, como família de uma criança pequena, o que a gente acredita. Então, foi daí que a ideia Mimimi começou a ir pro papel, né? E dentro de um olhar de pesquisa, de oportunidade, né? A gente viu dentro dos cenários que a gente começou a estudar quando o mais velho da Diana, né? Nessa pesquisa, a gente começou a ver que tinha como a gente trazer alguma coisa diferente. A gente olhou e falou, será que é só isso mesmo? Será que tem alguma outra possibilidade que não seja aqui no Rio, que não seja no Brasil, que seja fora do Brasil? O que tem de interessante? Porque acho que tem outras coisas, né? A gente começou a sentir falta, né? Essa dor da falta. O que, sei bem como aonde a gente pode ter aí alguma coisa que para oferecer para o mercado que não seja o que já existe, né? De trazer alguma coisa que tenha o diferencial que todo mundo fala tanto quando você vai empreender, né? Buscar essa oportunidade para você trazer alguma coisa diferente. Sim. E claro, com muita pesquisa. Depois que a gente tomou a decisão de vamos olhar isso mais profundamente, eu que trabalhava com empreendedorismo, eu trabalhava com mercado internacional dentro do Sebrae, falei, peraí, então vamos olhar isso mais de uma outra forma. Então, a gente começou realmente a buscar essas boas práticas dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, foi uma pesquisa muito profunda. A primeira coisa que qualquer empreendedor precisa entender é que, para começar, ele tem que ter tudo no papel, mapeado. Verdade. Ele tem que mergulhar muito profundamente. Modelo de negócio. Dentro daquilo que ele tem como... Primeiro, uma imaginação na cabeça dele, né? Sim, ele tem que botar aquilo ele tem que botar aquilo ali no papel. Ele tem que buscar as informações concretas e, botando aquilo no papel, ele vai ver aonde ele quer chegar.
criar o plano, criar os objetivos, criar as metas, criar... Sim. Muito antes de abrir um CNPJ. Muito antes. E entender o diferencial, né? Sim. Eu olhar para a concorrência... Estratégia do olhar, Oceano Azul. o que eu quero fazer de diferenciado Sim. do que já existe hoje no Exato. no Senão mercado, você é só mais né? um. Senão você não tem a sua identidade, você não cria a sua Perfeito. marca. Né? Para você Verdade. criar a sua marca, você tem que ser reconhecido por alguma coisa. Né? Algum elemento vai constituir quem você é. Quando você constitui esse elemento de quem você é com um diferencial, você tem muito mais chance de ter sucesso. Uau, pega essa, Fefê. Essa aí tá extraordinária. Esse corte aí já tá perfeito, maravilhoso, amei. E eu como acredito é? que nesse olhar de diferencial, né, que a Laila está falando, é muita gente ter muito claro. E aí começa com a gente, começa na cabeça dos certeza. donos mesmo. Sim. Qual é a dor que a gente quer sanar? Porque uma marca, uma empresa existe para isso. Resolver um Alguma problema. dor, algum problema a gente quer resolver. E isso tem Perfeito. que estar muito claro, senão Sim. essa comunicação não fica clara para quem está embaixo, para quem vai estar realmente Exato. vendendo e entregando, né, o que a gente quer. Maravilhoso, vocês são muito inteligentes, né? Quando eu vi o currículo de vocês, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, olha o currículo dessas mulheres. São doutoras, pós-graduadas. Eu fiquei imaginando qual vai ser o futuro dessas crianças. Porque olha a liderança. Olha a liderança que essas crianças estão. Porque imagina os programas que vocês vão fazer para desenvolver a educação dessas crianças. Vocês são vocês têm muito conhecimento, muita sabedoria. E vocês pegarem isso e transformar num propósito lindo de educação, que era um sonho desde quando vocês tinham 4 anos de idade, que vocês ficavam brincando de escolinha, que eu tô sabendo. E vocês eram amigas desde a barriga, que eu sei também. E aí brincavam de escolinha e começou numa brincadeira com 4, 5 anos de idade. Né? E aí eu acredito muito que tudo aquilo que a gente aprendeu, todo o conhecimento que a gente adquiriu, toda a formação que vocês fizeram, nós estávamos sendo forjados na construção de algo muito maior. Do nosso propósito, que chega no tempo certo, na hora certa. Não adianta você pensar em empreender, assim, essa dor, isso que você tem que solucionar, tem que estar dentro de você. Isso é o propósito, né? É você trabalhar com alguma coisa que te dá paixão, que você te move, né? Que te toca profundamente, vai fazer você trabalhar muito melhor. Sim. Né? Vai fazer você ter um resultado muito melhor naquilo que você faz. Então, quando você tem uma ideia e bota aquilo em prática, você está trazendo isso. Né? Então, isso é fundamental. Tem que ter propósito. Sim. Quando você trabalha sem propósito, você não vai ser um bom profissional. Eu acredito que o propósito, ele sustenta. O propósito é a estrutura. Como Martin Luther King, que conduziu milhares de pessoas. Era um propósito. O propósito guiava aquelas pessoas. Com certeza. Né? Então, acho que todo ser humano, ele precisa ser guiado por algo infinitamente maior do que ele. E isso você utiliza para contratar seus colaboradores, né? Para montar o seu time. É diferente você contratar alguém para trabalhar na sua escola e você trabalhar alguém para viver um propósito junto com você. Isso né? faz parte então, do nosso discurso mesmo, de engajamento, sim. né? Claro, então você começa no modelo de negócio. Eu sempre falo isso. Quando me procuram para empreender, eu quero abrir um CNPJ. Não, mas existem passos antes. Né? Primeiro a gente pega a ideia, coloca no papel perfeito que você falou, faz um modelo de negócio. Beleza, eu fiz um modelo de negócio, então tá, mas para que esse negócio existe? Qual é o propósito dele existir? Aí a gente vai criar missão. A gente vai criar a visão, a gente vai criar os valores. Com certeza. Muitas empresas não têm essa declaração. Maioria, né? E quando tem, não vivem. Eu acho que essa é a questão, né? Porque o propósito sustenta, como você falou, mas o propósito impulsiona. Aquela coragem de, vou fazer, é isso mesmo, vamos lá. O propósito que vai te jogar com firmeza para esse lugar. Né? Senão eu só vou abrir um CNPJ. E aí... Não, e não é isso. E aí você cai dentro da estatística do CNPJ que fecha em menos de 2 anos. Sim, 2.000 morrem todos os dias. É isso. 2.000 CNPJs. Porque não adianta, não é só abrir um CNPJ, vai muito além. Você empreender, nem precisa ter um CNPJ, você pode ser um empreendedor. É verdade. Né? É verdade. Esses são maravilhosos. Maravilhosos. A verdade é que você... ter um planejamento, você entender o seu cenário de mercado, né? Você botar no papel o teu plano, botar no papel aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, missão, visão, valores,
E viver aquilo ali. Viver. Porque também não adianta você ter aquilo ali no papel e não viver aquilo. Né? Não é só botar no papel, é botar no papel e entender aquele papel ali como um guia que vai ser utilizado. Para diversas coisas. Aí o teu CNPJ tem muito mais chance de realmente passar da estatística de fechar nos primeiros anos de vida. Sim. 60% das empresas brasileiras morrem antes de completarem 5 anos de existência. Exato. E os motivos são gestão, liderança ineficaz, falta de estratégia e falta de conhecimento do mercado, que é aquilo que você falou. Então, tem até um livro que eu gosto muito de indicar, que é a Estratégia do Oceano Azul. E esse livro, ele ensina justamente isso. Você quer abrir um negócio, você já tem um negócio, mas seu negócio está estagnado. O que eu posso fazer para ser disruptivo? O que eu posso fazer para não ser só mais um? Para não ser mais do mesmo? E entrar em um local onde ninguém está ocupando. E tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Ainda que não pareça, mas se você parar, fazer um brainstorming, tem muita oportunidade. Sim. E agora eu quero saber, qual é o propósito da Minimi? Vocês têm uma declaração? Como que vocês propagam isso para outras pessoas? Qual é o propósito da existência de vocês? O que vocês querem com a Minimi? A Minimi, o nosso propósito, né, o que está dentro da nossa estrutura de valores, de visão, de missão disso tudo, é cuidar e educar com carinho, com amor e com respeito à infância. Né? O cuidar e o educar na educação infantil são muito juntos. A gente não consegue dissociar isso. Né? E o respeito à infância é um dos principais fatores que a gente viu que faltava. Né? Essa primeira infância, muitas vezes, é muito desvalorizada dentro das escolas. Principalmente as escolas que têm crianças mais velhas. É visto muito como, é pré-escola. É aquilo que vem antes do que o que realmente importa. É verdade. E isso não é só dentro das escolas. Isso eu acho que é uma visão muito da sociedade sobre a infância. Né? Aquilo ali é só o inicinho. E, gente, esse inicinho é tudo. É a base, é a fundação de tudo da vida. O adulto é o reflexo desse inicinho. E se a gente for, de fato, e aí não é pegar a ideia nossa, um olhar romântico, não, é neurociência. Isso é neurociência. Mostrar que de 0 a 6 anos é quando a gente se constitui enquanto ser humano. Né? Todo o sistema público, mesmo políticas públicas de educação, deveriam valorizar muito mais a educação infantil do que a educação superior. Porque é aqui que começa, né? E aí, quando a gente pensa nisso, né, o nosso propósito macro é ousado, assim, porque a gente quer impactar diretamente o mundo mesmo. A gente acredita que se a gente ajuda essas crianças a entenderem o seu lugar no mundo, de responsabilidade, de direitos, delas entenderem o propósito delas, talento delas, quem elas são, quem elas podem ser, é o futuro, né? É o futuro que está impactado ali diretamente, né? Nossa, se a criança tiver todas as respostas que você já falou aí, isso é maravilhoso. E essa resposta está nela, tá? Sim. Não é um adulto soberano que vem e diz. A gente, enquanto adulto, a gente ajuda essa criança com ferramentas, né? Para que ela possa chegar lá, direcionar. Mas a resposta está com ela, né? E quantas vezes a gente acha que a gente que vai dar a resposta para a criança e eles que trazem para a gente, né? Quantos insights no dia a dia eu tenho. Nossa, olha que essa criança de 2 anos me trouxe que fez muita conexão, né? E é até um olhar de... Né, a sociedade se preocupa muito, né, em crescer, em evoluir. Como é que a gente vai fazer isso no mundo adulto se a gente não cuida no início dessa vida? Né? Tem que cuidar desse início de vida. O início da humanidade, ali, né, daqueles 0,3, 0,6, é fundamental. Isso é neurociência. Isso aí são pesquisas enormes que já existem já há algum tempo mostrando isso. Né? Então, não é a gente que está falando. Isso aí vem... Muito embasado, né? Muito embasado. E aí, até falando de propósito, nessas nossas ideias ousadas, a Minimi surgiu enquanto desejo há muitos e muitos anos atrás. A nossa já casa dos 40 e pouquinho, né? E aí virou projeto, né? Como a Laila falou, começou a ir para o papel 11 anos atrás, né? Com a chegada do Arthur, então casa ali. E a gente começou a fechar o lugar, alugar o local, começar a contratar a equipe em 2019. Em 2020, a gente abriu em janeiro de 2020. Sem saber, né, o que vinha. Em março, a gente fechou, que veio a pandemia. Como é que a gente ia imaginar, Nossa, né? eu fiquei toda arrepiada Uma análise agora. de risco Fala nesse disso, nível, pelo amor a gente de Deus. Vocês abriram em janeiro e a pandemia veio em março. Foi.
Como é que aconteceu, né? Conta A gente vinha aí já de muitos anos de pesquisa, né? Então, antes da gente abriu em 2019, mas desde 2015, talvez, 2016, eu parei para fazer essa pesquisa. A gente abriu assim, a marca a gente abriu em 2019. A gente abriu as portas da escola em 2020. Uhum. Foi no ano mesmo. Mas já há muitos anos a gente vinha nessa pesquisa. Agora, claro, uma pesquisa que vai fazer uma análise de riscos, vai fazer isso tudo, não vai nunca te dar uma pandemia global. Não tem como, né? Então, a gente abriu em janeiro, tudo certo, tudo lindo. Superando abrimos expectativa. super bem, abrimos a gente tinha uma expectativa de ter, se não me engano, eram 30, a gente abriu com 50 crianças. Super legal. Logo depois chegamos assim, a 80. Fechamos em março com 80 crianças. Rápido, Então, hein? assim, a gente não tinha como prever que aquilo ali ia acontecer, né? Foi uma reviravolta enorme, mas que hoje a gente olha para trás e fala, eu acho que deu uma maturidade, deu um aprendizado pra gente, que é um dos motivos da gente hoje estar como a gente está. Porque a gente se reinventou de uma forma que acho até que pelo fato da gente não vir desse meio de escola, né, foi muito diferente do que outras escolas fizeram. Com certeza. Então, a gente fez teatrinho drive-in, a gente fez festa drive-thru, a gente fez uma car parade, um desfile de carros pelo condomínio onde a escola está. A gente fez muita coisa, plantar uma árvore, a gente mandou coisas para casa das crianças. A gente fez muita coisa. A gente fez muita coisa mesmo. Então, vocês não perderam um aluno. Perdemos, não tinha como a gente não perder. Educação infantil, não tem homeschool. Eu não tirei, do online. só que não teve nada disso na escola da minha filha. Mas sabe o que acontece? Não sei qual era a sua relação também. Claro que tiveram, e a gente manteve umas 30 famílias ali, né? Sim. Mas a gente não tinha histórico de escola. Então, aquele sentimento de, poxa, mas já estou há tanto tempo com eles, tem um vínculo, uma relação íntima de um mês com essas famílias, né? E é isso, cada um viveu uma dor muito própria na pandemia, né? Não tem como, muitas famílias também empresárias, autônomos, muita gente médicos, muita pessoas que renda. realmente não tinham A minha filha estava né? 6 meses, ela entrou em julho do ano anterior, com 2 aninhos, então ela ficou aquele meio período ali, e aí logo no iniciozinho do ano, começou em fevereiro, aconteceu, mas assim, tinha as aulinhas online, né, tinha aulinha 3 vezes na semana online, e a gente colocava o uniforme nela, e colocava ela na sala, com um notebook tudo bonitinho, e ela sentava, ia para a cadeirinha dela e assistia. Então, foram 3 vezes na semana, mas que foi ótimo para ela, entendeu? A gente fazia mas a também turminha online, tinha mas... 6 aluninhos só e ficou 3. 3 aluninhos, entendeu? Na turminha dela. A gente fez algumas coisas Perdeu também bastante. de vídeo, mas acho que até pelo fato de serem muito pequenininhos, né? A gente... Maravilhoso, muito melhor A gente até falou do que que ficar não na dá, frente do computador, né? Pois e foi não muito tinha tanto bonito, como. né? Foi muito bonito o movimento das famílias. Mesmo aquelas famílias que eles compraram a ideia, a história da menininha, a ideia. Eles tinham um sentimento, meninas, vai dar certo. Vocês Isso começaram é agora, mas vai dar certo. As pessoas Pois cumprem esse propósito que eu queria falar mesmo. Eu acho que Entendeu? você falou do propósito que espelha, que passa de alguma forma. Foi, porque as pessoas viam realmente esse movimento. E a gente, em nenhum momento, foram 7 meses fechados. Claro que a gente não tinha um fluxo de caixa enorme, nada disso. Acabado de abrir muito investimento na abertura, negociação né? com fornecedores, negociação com A gente não aluguel. demitiu ninguém. Mantivemos todos os funcionários. E a gente, em nenhum momento, pensou em fechar. Nunca teve aquilo, acho que não vai funcionar. Acho que não vai. A gente tinha certeza absoluta que ia dar certo. Não é possível que não ia dar certo. Foi muito tempo para chegar ali. Né? Então, isso tudo tem a ver com propósito, né? Uma firmeza disso. Assim. A gente não vai Otimismo, abrir mão, fé. né? E agora E falando... trabalho, né? E trabalho. Trabalho, porque o propósito é importante, a ideia, mas o propósito querer é mudar, ação. mas tem que ser um trabalho muito bem feito. Propósito é ação pura. E eu acho que foi uma das épocas que a gente mais trabalhou. Muito, imagino. Foi uma das épocas que a gente mais trabalhou. A gente fazia E reunião... a equipe ficou muito envolvida, uma equipe também, nova, né? Muito envolvida. Que não estava nem engajada ainda, né? Tinha acabado de começar. Então mas engajou rápido, engajou, assim, teve que engajar. E esse senso da responsabilidade com essas famílias que Fazer estavam dar com certo. a gente contratou pessoas que estavam em outros trabalhos, saíram para Saíram trabalhar pra com a vir pra gente. gente. Muita responsabilidade. Muita Então, responsabilidade. isso também ajudava, né? Foi. Nesse movimento de tem que dar certo. Tem um grupo que acreditou, que abriu mão, que está com a gente, tem que dar certo. E deu. E Deu, vem graças dando. a Deus, mas tudo começa Porque a gente aí, nunca né, pode do que achar que você já pensa.
foi, né? Vem dando e tem que ter trabalho todos os dias. Nunca é com certeza. completo, concluído. Né? Conta pra gente agora um pouco sobre o maior diferencial, como que é, o que vocês como que vocês prezam a educação. Sei que vocês não gostam de tela, né? Vocês não fazem atividade, inclusive não trazem isso, né? A tela, a televisão. A gente traz muito televisão, pouco. não. Televisão a gente não tem. O que a gente traz muito é a tela como um elemento disparador, por exemplo, né? Assim, a gente está falando sobre fundo do mar. A professora pode passar, de repente, um curta-metragem super bacana que tem com as imagens de fundo do mar. Vão ser 5 minutinhos. Sim, legal. Para mostrar para as crianças e não é numa telinha, né? Geralmente é uma tablet, projetor, uma coisa mais assim. Legal. Isso a gente faz. A gente não vai fazer nunca desconectado do que a criança está trabalhando. Né? A gente vai fazer a tela dentro do que está acontecendo para aquela criança dentro no dia a dia. Ali. Dentro do projeto pedagógico dela. Entendi. Não vai ser desconectado, não vai ser como uma babá eletrônica que está ali para a criança ficar olhando zumbizinho. Não é isso. Né? A gente faz isso com uma profundidade muito maior. Vocês estimulam muito a criatividade, né? Sim. A criança vai descobrindo, né? A gente vai oferecendo os recursos e as crianças realmente vão descobrindo. A gente é uma escola socio-interacionista, né? Então a gente trabalha muito a construção de vínculos e de relações dessas crianças ali dentro. Então, todos os contextos, todos os projetos que a gente monta tem um objetivo muito de estimular esse tipo de ação lá na escola. Vygotsky, que é o principal pensador desse assunto, falava muito que o homem se torna quem ele é com base no outro. Então, isso faz muito sentido. Sim. Né? Então, a gente lá trabalha muito a relação da criança com a outra criança, da criança com o adulto da escola, da criança com os objetos da escola, da criança com as paredes da escola, da criança com o verde da escola, com tudo que está ali dentro. Né? Então, esse é o nosso norte na proposta pedagógica. Tá? São as interações, a parte social dessa criança. A gente trabalha muito isso lá. A gente não deixa de lado o Montessori também, não. A gente fala também da autonomia, que Montessori trabalha muito, né? De não fazer pela criança o que ela tem a capacidade de fazer sozinha. Então, a gente traz isso também dentro das nossas ações de dia a dia. A gente traz também o construtivismo de Piaget, que fala muito de uma criança que é capaz de levantar hipóteses, de testar as hipóteses, e com base nesses testes, criança, né? ela chegar a resultados, o que é a metodologia científica que a gente usa no mundo adulto. A criança usa isso desde muito pequena. Isso tem muito a ver também com a valorização da infância, que a Diana estava falando, né? A gente usa também até o tradicional de regra e rotina, né? Uma criança pequena precisa da segurança que a rotina dá. Essa previsibilidade do que vem depois é fundamental para uma criança pequena. A escola ensina a viver no mundo, em sociedade, uma metáfora da vida. E tem regras e rotinas. E criança feliz, né? para mim, é criança com rotina. Se a gente, ela tem que saber até onde ela tem que pode ir, qual é o espaço do outro. Ali é o primeiro lugar, é o primeiro espaço coletivo onde essa criança está sendo inserida. O coletivo pressupõe regras, não tem como não ter. Né? Se a gente está falando de interação, tem que ter regra. É uma responsabilidade enorme, né? Apresentar para essa criança. A Montessori mesmo fala isso, que a gente pode dizer sim, desde que a criança, 1, não se coloque em risco. Né? 2, não coloque em risco o próximo. E 3, não coloque em risco o ambiente onde ela está. Se tem algum risco acontecendo ali, vai ter que ser dito não. Claro que é um não respeitoso, é um não entendendo aquela criança como competente, capaz de compreender o que você está falando. É um não que vai ser, né, na altura da criança, abaixando, olhando no olho a olho. Nunca vai ter uma ameaça, nada disso. Mas a gente tem que dizer não, tem regra. Então, é maravilhoso você falar isso. A gente precisa disso. É muito importante você falar sobre não, sobre colocar o limite. Né, porque, primeiro que eu queria trazer 2 questões. Né? A minha filha, recentemente, ela sofreu um bullying lá na escola dela, porque tinham 2 menininhas que não aceitavam ela de jeito nenhum. E diziam que se ela chegasse na roda para brincar, essas menininhas elas iam sair. E elas chegaram primeiro na escola, como se fossem as fundadoras, né? E minha filha é nova, ela acabou de entrar, né? Então, se ela chegasse, elas iriam sair, que era para escolherem, fazerem uma votação se a Isabela Rangel ficava ou não. E a minha filha, ela começou a chegar triste. E a gente conversa muito com ela, vê 0, olho no olho, mas ela não queria falar. Não queria trazer isso, né? Até que teve um dia que ela desabou e começou a chorar. E aí ela já falou tudo de uma vez. Aí eu vi que ela é aquele tipo de criança que ela tem aquela tendência de reter.
Então, isso a gente precisa trabalhar mais isso, porque ela já estava com essa questão há uns dias e a escola não estava vendo. Ela citou uns 5 casos em que ela foi excluída por essas meninas, né? E aí eu fui lá na escola, conversei e tudo mais, a escola agradeceu e falou, não, nós vamos começar um trabalho para poder interagir mais. Depois a gente realmente percebeu os grupinhos e agora ela está sofrendo isso também no jazz. Tá numa escola de jazz muito boa, tradicional, né? No recreio, começou, é a aluna nova e ela percebeu também que tem essa questão. E eu falei, mas filha, você precisa se enturmar. E aí eu vi essa dificuldade dela também de fazer relacionamento. Então, quando você traz isso, olha que diferencial. Vocês ensinarem as crianças a se relacionarem umas com as outras, isso é um valor para vocês. Sim, com certeza. Isso é maravilhoso, porque isso... E aí ela, poxa, mãe, será que não gostam de mim? Poxa, então ali ela já estava se sentindo o quê? Rejeitada. Então ela precisa aprender... Fortalecer a autoestima, fortalecer e aprender a lidar com isso, E a né? característica dela... Tá tudo bem, né? Mas como que ela aprende ferramentas para que ela possa lidar aí com esse meio, E né? lidar que tudo bem, que nem todo mundo vai ser amigo dela e Sim, tá tudo E certo. que tá tudo verdade, certo, e eles é ganham os verdade. carinhos, né? Ok. Quando verdade. você traz isso de que você foi até a escola, né? Aham. E compartilhou um pouquinho, assim, a gente também pode falar de diferencial da Minimi. Aham. Que a Minimi é uma escola bilíngue, então isso tudo sim. que a Laila falou, mas com as Isso aulas tudo em acontece inglês. em inglês lá na Isso Minimi. é um Maravilhoso. diferencial quando a gente fala de educação infantil, desde Maravilhoso. bebês de 4 meses, que é Meu quando a gente Deus. recebe já é no mundo inglês. Já a primeira palavrinha, hello. Morning, Morning. tomorrow, Ai, que nada coisa de voz. linda. Bye, bye. Muitas vezes falam bye, bye, a gente diz tchau. Mas isso com a família, né? Por isso que você falou me trouxe, assim, é um diferencial nosso também, é valor. Eu acho que mais do que o diferencial Sim, é porque é um resultado, Os mas valores, é um valor, para mim, são né? os valores. É essa proximidade com a família e a equipe muito junta, que traz esse sentimento de comunidade escolar mesmo, legal. assim, as famílias, Maravilhoso. a gente trabalha para que eles entendam que a gente tem que trabalhar em parceria, família e escola tem que caminhar junto. Então, essa transparência a gente traz, por exemplo, as famílias têm acesso ao que está acontecendo, né? Tem filmagem, eles vêm on time. As paredes câmera. da escola são câmera. As paredes da escola são de acrílico. Então, a gente vê o que acontece Nossa, que na sala e a criança maravilhoso. vê do lado de fora. Tem uma parte simbólica dessa visibilidade do que ocorre, Nossa, do que que maravilha acontece. isso. Então, e a equipe tem que estar muito engajada, né? Porque são eles quem entregam. Né? Então, esse propósito também tem que estar neles. O nosso sonho, né, de transformar o mundo pela infância tem que estar nessa equipe que vem com a gente. E aí é todo mundo. É da equipe de portaria, é a equipe da limpeza, a equipe da cozinha. Não é só quem está em sala de aula. Dentro da sala de aula. Todo mundo que está nesse sistema, no ecossistema ali da escola, né? É, porque no fundo, né, no fim, a gente é uma empresa de serviço, né? E quem entrega o serviço que a gente está oferecendo como Minimi é a equipe. É quem está ali dentro fazendo o serviço acontecer, é quem faz o dia a dia da escola. A gente não está entregando um produto, a gente está entregando um serviço. E quem cria a nossa marca, quem constrói aquilo ali, no fundo, é quem está entregando, é a equipe. Então, Vamos o falar mesmo sobre brilho, isso, então. o mesmo brilho no olho que a gente tem quando a gente fala, tem que estar no brilho do olho da equipe também, senão não vai funcionar. A gente recebeu uma mãe uma vez falando de visita, que ela dá até isso dica quando vai visitar a escola, que ela traz feedback pra gente. Como é que estão as pessoas que trabalham ali? Então ela falava que ela ficava reparando, todo mundo passava por ela. Tá sorrindo? Como é que acolhe a criança? Como é que conversa entre si? Porque é isso, né? As pessoas têm que estar, de fato, inteiras ali, né? Felizes ali. E olha que maravilhoso. Você é especialista em gestão de pessoas. Trabalhou anos com RH. Nada acontece por acaso. Sim, Nada, com tudo certeza. que acontece na nossa vida é para a construção do nosso propósito, com né? certeza. Então, toda essa sua especialidade, expertise no corporativo, com pessoas, né? A sua formação também. Hoje você tem a oportunidade, né? De colocar tudo isso em prática. E falando agora em pessoas, como que é o formato de contratação, o processo de vocês para contratar esses profissionais, para treinar, principalmente, Porque quais não são é as políticas. só a contratação, né? É a manutenção, né? Todo A dia. contratação é o primeiro passo mesmo, mas a gente acredita que
sempre começa pela contratação. É todo um ciclo de gestão de pessoas que é ciclo, nunca acaba. A gente tem que estar ali junto, né? A manutenção mesmo, feedback, treinamento, e aí volta, corrige, acerta, premia, reconhece, feedback de novo, corrige, treina. Então, esse é o tempo inteiro. Mas essa entrada na escola realmente é o primeiro movimento, né? E a gente tem um processo seletivo bem rigoroso em todas as esferas. A gente tem um programa de estágio grande. Hoje temos 31 estagiários na Minimi, então é um programa grande mesmo, que muitos desses estagiários são efetivados. Então, eu tenho professoras hoje que começaram como estagiários, né? Assistentes que começaram como estagiários. Então, é uma entrada importante, com muita formação. Mas todos os cargos, todo mundo que entra por lá, a gente tem uma seleção importante. Em algum momento, eu entrevisto todos. Então, em alguma etapa, passa por mim, eu vou conhecer também. Isso é muito importante. Para a gente poder ter essa troca, né? Então, conhecer a escola, a gente falar de tudo que a gente traz. As etapas de um processo seletivo muito bem estruturado mesmo, né? Para que a gente tenha essa aproximação e conheça, né, mais essas pessoas, que tem um critério de seleção mais rigoroso mesmo. E aí, depois, todo o restante de treinamento. Então, assim que entra, tem uma integração, tem essa outra relação. Nós temos treinamentos com a equipe que está em sala de aula, né? Equipe pedagógica, todos os meses. Treinamentos sólidos, com nomes importantes da área. Então, estão ali. Além do acompanhamento da equipe gestora da equipe pedagógica, que são as coordenadoras pedagógicas, né, que estão abaixo de nós, que fazem supervisões, reunião de planejamento, feedbacks. Então, esses programas de mundo corporativo, que nem sempre a gente vê em escola, a gente trouxe. Que maravilhoso. Avaliação de competências, né, programa de feedback, pesquisa de clima, isso é muito com a equipe. Bom, gente. Então, esse know-how de mundo corporativo, que ótimo, né? Que a gente consegue colocar ali dentro do dia a dia. Porque é um material humano muito difícil. Ainda mais quando a gente está falando de uma escola bilíngue, né? Que a gente ainda tem uma exigência muito grande no inglês. Não é um bilíngue de meia hora, de metade das pessoas falando inglês. É um bilíngue que a gente tem... Imersão. A escola é em inglês, né? São as professoras falando inglês o tempo todo com as crianças, né? Então, não é fácil. A gente é bem exigente com isso. A gente faz várias conversas em inglês, a gente faz um processo seletivo que tem várias etapas, não é fácil. E falando desse processo de contratação, a gente trabalha com CLT, né? Não sei se era isso que você estava também perguntando. Não é MEI, é CLT. A gente contrata mesmo. Contratam né? mesmo. Então tem contrato de trabalho. Os professores normalmente são horistas, né? É diferente a contratação de professor de outros tipos de profissional, de profissionais. Então, a gente... Isso traz uma segurança maior também, né? Para os pais, Engaja também mais, né? Tem as nossas regras, né? A gente tem um projeto ali, código de conduta, de atuação, guia de atuação. Então, isso tudo, quando todas as práticas de RH. Né? Todas as práticas de RH a gente coloca. Benefícios que atraem, programas, que atraem. Porque é um mercado bem aquecido. O mercado de educação hoje está bem aquecido. E ainda mais, como a Laila falou, hoje a gente vive o meio de pedagogia, graduações, universidades, se preocupam e já falam muito de um possível apagão de pedagogos. Sério. Muitas universidades que tinham 5 turmas, era muito difícil. Hoje não estão abrindo turmas presenciais, muito mais uma busca de EAD. Então, é uma conversa aí no meio pedagógico, que é o nosso material humano. Né? Então, a gente acompanha e vive isso, né? No dia a dia dessa equipe, desses profissionais. Eu acho que ainda tem um histórico muito grande até de uma desvalorização do professor que sempre veio aí, né, já de muitos anos. E que é verdade. Né? Mas quando a gente está falando de um mercado de um professor bilíngue que tem um conhecimento diferenciado, aí já não é tão desvalorizado, não. São pessoas que o mercado quer e que paga bem. Paga bem, né? Entendeu? Então, é um pouco diferente nesse caso. Não vou nem ficar fazendo propaganda demais da minha equipe, não. Não, mas verdade. É isso. Sim. E
para entrar alunos novos, qual que é a política, como que é essa questão do corte, quando que pode entrar, tem algum critério de seleção da família, vocês fazem uma entrevista? Depende de vaga, não, a gente não tem critério de seleção de família, né? Ótimo. A gente tem uma disponibilidade de vagas que a Sim. gente normalmente... Lá para setembro, mais ou menos, quando a gente faz o nosso processo de rematrícula, a gente pega as vagas ociosas e oferece para o público externo, né, depois das crianças internas, das famílias internas, né, dizerem para a gente quer continuar. A gente pega as vagas que sobram, digamos assim, e oferece para o público externo. Sim. E aí é de acordo com fila de espera. Entendi. Quem porque vocês não preencheu o enchem, né? formulário. Vocês não enchem muito, né? Dá para perceber que é algo bem exclusivo. As turmas são pequenininhas. Por isso até que a gente tem fila de espera. Quantos né, assim. alunos, mais ou menos? Na fila de espera ou nas turmas? Nas turmas. A gente Torno de começa 13. com 10 nos babies, né, nos bebês, e o máximo são 15 nas turmas mais velhas, pré-1 e pré-2. O que não dá é Então, 25, porque a legislação parece que acho que até permite, mas né? a gente não acredita. Com crianças numa sala, como é que dá conta? Não, e o olhar individualizado. Como é que a gente vai ter toda essa proposta que a gente conversou com 25 pessoas, com 25 crianças numa sala de aula? Não é possível. A gente tem uma turma com 13 crianças do Nursery One, por exemplo, que é o maternal 1, crianças de 2 aninhos. São 13 crianças e 3 adultos. Né? 3 adultos é o tempo todo dentro da sala. Então, tem condição dessa professora ter um trabalho muito individualizado. Muito legal. E nós temos 4 turmas por segmento. Então, são 4 turmas de 13. Ou de 15. E nós somos uma escola inclusiva. Então, isso que você falou de seleção de famílias, de jeito nenhum. Escola para criança é escola para crianças. Sim. Para todas as crianças, né? Sim. E é tão bom quando a gente vê diferenças culturais mesmo. Pessoas que vêm de olhares diferentes, formações diferentes, valores diferentes. Diversidade. Porque é quando a gente vive com diferente. E a vida é isso. A vida é isso. Né? Então a criança aprende real ali, né? Ela vai conviver, vai ter o grupo dela, a comunidade dela, que ela forma dentro da escola, de pessoas diferentes delas, né? Então isso é excelente. Né? O processo de matrícula da gente é a gente receber a família na escola para uma visita, né? Assim, tem o interesse da mini-me. Então a pessoa agenda uma visita, vai conhecer a escola, já sabendo se tem vaga ou não para a idade da criança dela. Tá? Ela pode conhecer legal. Mesmo sem vaga, não tem problema nenhum, claro. Né, a gente recebe as famílias lá, a recepção é sempre feita por mim e pela Di. A gente faz a visita, a gente é que faz as visitas. Que bacana. Sabe? A gente gosta de conhecer as pessoas, então que legal. A gente é que faz isso para contar um pouquinho de toda a história, mostrar quem é a mini-me, mostrar quem somos nós. Sempre dessa forma que a gente faz. É a pessoa gostando da escola, ela vai receber um link onde ela preenche um formulário de matrícula, digamos assim, manda toda a documentação, dizendo a data de início e a gente já prepara tudo para esse início dessa criança. E essa transparência que a gente estava falando, né, que é um valor para a gente, começa desde antes dessa família virar cliente nosso. Você vê o site da Mini-me, tem lá os nossos valores de mensalidade. Tem tudo lá. Tem que tudo. Maravilhoso. Assim, você não precisa ter que visitar para saber alguma informação. Não, você pode informações saber isso é muito bom. falar Isso é muito disponível. Isso é muito bom. Isso é posicionamento também. Com certeza. Com certeza. Isso é maravilhoso. Agora eu quero muito falar, vocês são mulheres empreendedoras, né? E eu vejo que é uma dor, tá, muito grande de algumas mulheres, que eu sempre recebo essa pergunta. Elas falam comigo quando eu faço live. Eu quero empreender, hoje eu estou trabalhando como analista fiscal, eu sei fazer bolo, meu sonho é ter uma boleria, mas eu morro de medo, tenho medo de não dar certo, Em algum momento, meninas, quando vocês pensaram de fato, eu sei que o preparo faz toda a diferença. Estudar, modelar, o preparo faz toda a diferença, mas vocês sabem que essa não é muito a realidade do nosso país, né? O empreendedor, ele abre e vai, e no caminho ele vai aprendendo. A maior taxa de empreendedorismo é por necessidade, né? São pessoas que se inventam porque precisam ganhar dinheiro de alguma forma e vão fazer aquilo ali. Isso aí. Propósito não é a minoria, né? E que bom que eu encontrei o meu. Que bom que vocês encontraram de vocês. É muito diferente, né? Eu acredito muito em trabalho por propósito. Com certeza. Mas sobre medo... Gente, qualquer empreendedor, o medo faz parte. Não tem como não ter medo, porque o empreendedor corre risco. Sempre. Verdade. É risco calculado, claro. Mas é risco.
não tem como você afirmar com certeza para ninguém que uma empresa que você está abrindo vai dar certo. E é um risco calculado dentro de um possível, porque no nosso caso, por exemplo, não a gente viveu uma bola pandemia. De cristal. Você Como vai calcular com base em probabilidade. Sim. Mas Você o que não pode é passar uma vida como. inteira com medo e Pois não realizar. Não porque é isso? também o medo vai existir, é o O medo medo não do pode novo. Eu paralisar. tive muito medo, saí de uma empresa que eu estava há anos, super Uau. sólida, Claro, super eu também. segura, lá com filho pequeno, Uau. né? Então, todo o movimento. Claro que eu tive medo de ir, mas imagina também não ir. Não dá um medo de não fazer? Né? Poxa, esse é meu sonho, é meu propósito. Esse medo também deve vir do outro lado, né? Com certeza. Vai ficar a vida inteira no IC. Medo nenhum então, deve te paralisar, né? Se o medo te paralisa, né, ele está sendo talvez maior do que a tua vontade de ir. E aí, talvez até seja uma forma de Eita. você pensar, realmente eu quero? É verdade. Né? Medo e o pavor, né? Sim, Onde que tá? Ela é muito prática, né? Sou. Ela é muito prática. Com essa resposta agora eu já vi tudo. Quer mesmo? Será? Pensa, o medo Quer é de maior do que a sua verdade? vontade de ir. Quer mesmo? Nossa, perfeito. Mas é Porque o verdade. medo tem um papel na biologia Tem, mesmo, sim. né? claro, de Muito sobrevivência. importante a sobrevivência. Lógico. O medo tem Sim. que ter, porque se não for com medo, a gente vai sem planejar. É A verdade. gente não se preocupa com quem tá vindo com a gente não faz. Então, Não é o medo é isso. ótimo para ajudar você a se preparar. Sim. Mas o medo que paralisa, Aí já não. aí Não tem é que tão entender, bom. né? Tem que entender realmente melhor. Vocês podem dar um conselho para quem está querendo empreender agora, para quem está começando, para quem já está no iniciozinho, para quem acabou de começar, assim, conselhos do passo a passo que essa mulher, o nosso público é mais feminino, Sim. tá? Apesar de o meu nicho não ser empreendedorismo feminino, mas as mulheres assistem mais e interagem mais. Então, Legal. agora imagina que vocês estão de frente para uma mulher que está empreendendo, está começando agora. Qual é o maior conselho que você, cada uma com a sua lente, que vocês claro. poderiam dar? Pesquisa e planejamento e acompanhamento. Eu acho que Perfeito. para você começar qualquer coisa, você tem que entender onde você está se metendo. Para você minimizar esse medo que você tem que sentir, não tem como não sentir e faz parte, é para Sim. sentir. Né? Mas para você realmente entender os riscos que você está correndo, você precisa mergulhar fundo nesse mercado. Entender aquilo ali. Né? E colocar no papel. Você precisa estruturar isso de alguma forma. Não adianta estar só na sua cabeça, porque aí não tá. Você não tem como acompanhar se estiver só na sua cabeça. Não dá para dizer que você vai conseguir. Não tem como. E autorresponsabilidade, né? Com Como você certeza. mesmo falou, você pesquisou. Você Aham. parou para pesquisar. Ok, a gente pode buscar mentoria, treinamento, acompanhamento, mas e a nossa parte? Deve, né? você deve buscar. Deve né? Assim, buscar, você sim. não tem como, assim, não acho que você vai conseguir fazer tudo sozinha. Não vai. Né? Eu quero entender um pouco mais de como fazer isso, eu vou buscar mais informação sobre aquilo ali. Aham. Isso faz parte da pesquisa. Sim, Né? É você mergulhar de uma forma de entender como é que isso é feito fora de você. Né? perfeito. Não tem como. Perfeito. Pesquisa, planejamento. E acompanhamento. E você tem que acompanhar acompanhamento. como é que estão seus indicadores, seus índices, né? Depois que você abre, no caso. Perfeito, maravilhoso. Vocês têm perfis diferentes, né? Se complementam, né? Com certeza. Maravilhoso, né? Muito bom. E você? Eu trago de novo esse lugar do propósito, Do propósito. mesmo, né? Comece pelo porquê, que é até o nome de um livro, do maravilhoso. Simon Sinek, né? Sim. Por que você quer abrir? E aí a gente até vai pro lado prático da Laila também, né? sim, Como da casar. gestão, com Não, é certeza. assim, o comece pelo porquê, você vai entender se o teu medo é um medo que vai justificar ir, né? Porque o porquê, por que você quer fazer aquilo? Aonde vai te levar? E aí, você entendendo o porquê, você vai pensar no seu diferencial. E aí, olha o mercado mesmo, que eu vou ter realmente diferencial, que eu vou levar e que vai sanar dores, que vai resolver problemas. Aonde que realmente que eu vou chegar ali vai fazer sentido, né? Sim. E cercar-se de pessoas que fazem sentido nesse propósito. Com certeza. Né? Eu não teria empreendido se não fosse com a Laila. Porque muito mais do que empreender, não era o meu sonho, diferente da Laila isso, tá? O meu sonho não era empreender. O meu sonho era ter uma escola. Então, exigia né, uma escola de primeira infância, né? Com tudo isso que a gente conversou. Para isso, exigiria empreender. Mas cercar-se de quem vai estar ali com você, quem você traz, por mais que seja uma mulher agora que está empreendendo sozinha, né? Abriu, vai começar
o bolo, ou uma loja pequena, um online, um curso que vai fazer, mas com quem que você vai compartilhar isso? Por quem que você vai pedir ajuda se eu não souber daqui? Com certeza. É essencial, né? A rede que está ali com você faz toda a diferença. Porque a jornada empreendedora é um caminho meio solitário, né? É bastante solitário. A maioria das vezes. A maioria das vezes é. Sim. A decisão, a decisão tá lá em cima. Você pode ter toda uma equipe incrível com você. A gente que sabe o quanto já madrugadas a gente fica no telefone pensando diferente. Como é que a gente vai chegar nesse lugar, né? Que bom que vocês têm isso, né? Nossa, é muito privilégio. Com certeza. É um diferencial também. Não, sem dúvida. Até porque abrir um negócio, né? Você ter um sócio... Gente, a gente brinca que é um casamento. Sim. Tem marido e a marida. É verdade. Porque não tem outra. Tem que ter uma relação que extrapola Sim, é um relacionamento. o negócio. É verdade. É um relacionamento. Né? Confiança e tudo mais. Assim como com os colaboradores, né? Porque também. Geralmente eu vejo muitos empresários falarem que a gestão de pessoas é o calcanhar de Aquiles. Mas gestão de pessoas é relacionamento, como você falou. Corrige, feedback, vai, volta. É um trabalho contínuo. Mas tem que gostar. Sim. Então, talvez se o empreendedor, o dono do negócio, não tem esse skill, tá tudo bem. Tá tudo bem. Também, ele pode ter um outro skill muito importante, mas tem que ter alguém. Sim, a gestão de pessoas tem que ter alguém que gosta disso, que acredita que são as pessoas que realmente fazem, que vai trazer esse olhar, porque isso é genuíno. Né? As pessoas sabem quem realmente está com ela. Né? Então, esse respeito, como é que realmente eu estou olhando ali, entendendo o limite, né? Porque não dá para ser também uma democracia. Gestão não dá para ser. Agora, você vota. Qual que vai ser o aumento de salário? Não, né? Qual que vai ser a regra? Assim. Então, tem que tomar essa decisão com esse olhar de gente mesmo. Então, tem que ter alguém que goste, que entenda de gente. Senão, vai virar o calcanhar de Aquiles de fato. Gestão de pessoas, né? Ela tem que estar muito alinhada e entendendo que é a gestão aquilo ali. Né? Ela está gerenciando pessoas, mas a gestão está na mão da pessoa que está gerenciando. É ela que vai definir. Quando você deixa isso solto, você perde a mão. É verdade. Tanto em pessoas quanto em cliente. O cliente também não pode mandar na sua empresa. Você tem que ouvir, você tem que pegar todas as informações de entender quais são os desejos, o que ele quer. Agora, se você passar a gestão da tua empresa para eles, não dá certo. E isso acontece muito também. Tem muitas empresas que o cliente dita a regra e alguns empresários com a crença de que se não fizer tudo que o cliente quer, ele vai perder. Você isso é uma crença limitada. Tem o cliente também. Em escola a gente vive isso, porque o cliente é muito próximo, é mãe, sim, pai de criança pequena. Então tem mil ideias, tem os desejos deles para as escolas dos filhos deles. Então também a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que não quer dizer a mesma coisa para a equipe, para os funcionários, tá? A gente tem muito uma gestão de portas abertas. E quantas práticas e processos a gente já transformou por feedback da equipe. Isso tem que ter. Traz sustentado, né? Traz um porquê, tá me apresentando uma solução de problema. A gente quer muito isso. E a mesma coisa para cliente. Mas precisa ter um processo, porque tem que ter identidade. Padrão. Qual é o nosso posicionamento? O nosso posicionamento é esse. Então, esse seu desejo, cliente, eu não tenho como te atender, porque sai do nosso posicionamento. Sim. Né? Tem que ver dentro das ideias que o cliente e que o funcionário traz, né, que a equipe traz, essas ideias, o que faz sentido dentro da nossa identidade. Senão a gente perde quem a gente é. Vamos parar de falar inglês o tempo inteiro. Não vai dar. Porque é um propósito nosso. Sim, né? Vamos trabalhar com, sei lá, datas religiosas. Não, a gente é uma escola laica. Então, são coisas assim que vão vir, ideias, mas que a gente precisa se posicionar. Faz sentido, ok, mas tem posicionamento aqui, que de novo é o diferencial, é a marca. Que é a marca, né? E é muito onde bom. A gente realmente tem que ter. Eu ouvi agora recentemente um grande líder aí que a gente estuda sobre, falando, aí voltando muito para esporte, que ensina muito para gestão, né? Que metade do jogo, numa Olimpíadas, num jogo que for, né? Ele é ganho no vestiário. Como está o clima do vestiário, que foi falado no vestiário, o alinhamento dita muito o resultado do jogo, né? E isso vale para o dia a dia da equipe, né? Como é que a gente está interno para que eu possa entregar o resultado lá fora? Isso são todos os dias. Né? Lidar com criança, se a pessoa não está bem... Criança tem uma sensibilidade enorme.
Se a professora, se a pessoa que está ali no apoio não está bem, a criança sente. Então, agora, quem quiser entrar na Minimi, em setembro, né? Não, mediante... Não, porque a gente tem vaga. Tá. Então tem quem quer começar esse ano... Isso. Pra quem e quer. se tiver vaga naquela turma, pode entrar Pode o momento do ano que for. Tá. É só ter vaga. Até porque a gente recebe bebês ou crianças muito pequenas. Então, a partir de qual idade? 4 meses. 4 meses, Então, uma realidade nessa turma de bebê, né, que a gente chama de babies, né, que é o berçário 1, geralmente são famílias, mulheres que estão voltando a trabalhar, acabando a licença maternidade. Sim. Então, isso acontece ao longo do ano. Né? Não posso colocar só em fevereiro, mas eu voltei de licença maternidade em maio, e aí? Né? Então, a gente recebe o momento do ano que for. Crianças mais velhas, a mesma coisa. Eu cheguei no Rio agora, mudei de escola, não estava feliz na minha escola, quero vir para cá. A gente já recebeu crianças, assim, nessa época do ano, de último ano de Minimi. Foi para fazer o último 6 ano. aninhos, né? 5 anos, né? 5 aninhos, faz 6 tá. durante o ano. Faz 6, tá. Então é de Se tiver 4 vaga, meses a 6 4 ou anos. 6, Tá. perdão, 5 ou 6. Se forma com 6 anos. Se forma, tá, tudo bem. Entendeu? Tá o corte ótimo. não é nem nosso, é da Secretaria de Educação, que é 31 de março. Então, a criança que fez 5 anos até 31 de março ainda está na Minimi. Fez 6 anos, já não está mais. Então, para você, empreendedora que está aqui assistindo a gente, a gente apresentou para vocês hoje esse propósito maravilhoso da Minimi, uma creche, uma escola de educação infantil, né? Muito mais do que uma creche, porque é um propósito lindo, bilíngue, maravilhoso. Os bebezinhos de 4 meses já aprendendo inglês. Então, realmente é algo é um diferencial de vocês, fora todas as atividades, fora o espaço maravilhoso. O espaço de vocês também é muito lindo, uma área linda ao ar livre. Então, para você que está assistindo a gente, está buscando, você, mamãe, que está passando agora por esse processo aqui no Rio de Janeiro, de estar buscando um local de confiança para que você possa estar matriculando seus filhinhos. Né? As donas estão aqui, as donas vão receber, isso é maravilhoso, né? Contar, não é uma escola, é um propósito. E eu acho que não há nada mais lindo do que isso, quando a gente está diante de uma empresa que vive um propósito, que tem um propósito de construir algo maior. E não há nada mais importante do que a educação dos nossos filhos, não há nada mais importante do que isso, porque é o futuro do nosso país. Então, vocês estão de parabéns por esse propósito lindo, esse projeto maravilhoso. Obrigada. 2 mulheres empreendedoras maravilhosas, que têm uma história linda, têm uma formação linda, são muito inteligentes, estão preparadas, né, para criar, né, algo diferente, né, no nosso país e no nosso Rio de Janeiro, que vocês possam crescer cada vez mais, que esse propósito de vocês possa tomar uma proporção infinitamente maior, que mais crianças possam chegar para esse cuidado de vocês. Quem sabe no futuro até outras unidades, quem sabe um projeto aí mundial, porque é algo muito grande, muito valioso, né? E vocês estão muito preparadas para isso, ficaram anos pesquisando, então parabéns, passaram por uma pandemia, se reinventaram, triplicaram ou quadriplicaram o número de alunos depois, né, de lá para cá, um crescimento exponencial. Isso só representa a excelência, isso só representa a qualidade na entrega de vocês. Então, para mim foi um prazer estar com vocês. Parabéns Obrigada. E muito obrigada. Palmas, gente, para essas empreendedoras maravilhosas.